Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez um privilégio estar com você diante da palavra de Deus, podendo celebrar o Senhor e na unção, na graça e na misericórdia poder corresponder àquilo que o Senhor nos orienta. Nós estamos no mês de maio, celebrando o Senhor, dando-lhe graça, e nesse mês de maio nós temos separado no livro dos Salmos para estarmos lendo, meditando, pesquisando, enfim, orando a respeito, dos Salmos 51 ao 63, e é o que eu quero tratar com você nesses dias de maio, como tenho feito desde janeiro. Então, no Salmo 51, que é o primeiro dessa série, do mês de maio, eu quero então compartilhar com você o que está escrito. Antes disso, pedir a você que se inscreva no canal, é muito importante para nós, que você ative o sininho para receber as notificações, dê o seu like, para nós também é importante isso, e indispensável você compartilhar com alguém dessa ministração, desse link, a quem você entender, julgar, precisar. Salmo 51 diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Não sei se nesse tempo que tenho hoje vou conseguir falar desses dois versículos, mas vamos lá. Comumente se entende, se compreende teologicamente que este é um salmo, que esta é uma canção, que este aqui é um testemunho de louvor, uma oração de Davi arrependido do seu pecado, porque a Bíblia nos conta, isso está de uma forma muito clara no livro de Samuel, do pecado de Davi, da sua transgressão, das coisas horrendas que ele fez, e vivia e seguia sua vida normal como se nada fundamentalmente difícil ou complicado tivesse acontecido. Davi levava sua vida quase que normal, porque é impossível levar uma vida normal estando num estado de pecado, de contradição da vontade de Deus. É impossível. Ainda que isso não seja inteligível, reconhecível de cada um de nós, não se consegue. Mas ele estava levando a sua vida sem arrependimento, sem pedido de perdão de pecado, então sem o perdão. Mas quando o profeta Natan é enviado a falar com ele do que ele havia feito, ele então cai em si, e caindo em si ele se arrepende. Existem muitos irmãos que dizem que é por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era quebrantado. Não, segundo as Escrituras não é basicamente isso. O contexto de Davi ser segundo o coração de Deus, como Samuel disse que Deus já tinha escolhido para si um homem segundo o seu coração, é uma outra coisa. Ele está falando isso a Saul, porque Saul não obedeceu a ordem de Deus, não fez o que Deus havia mandado fazer. E o que Deus está dizendo é que Davi é um homem segundo o seu coração, que faria o que ele mandaria fazer. Só que no curso da vida de Davi, ele fez coisas que Deus não mandou ele fazer. E um desses foi o seu ato de pecado. O assassinato de Urias, o adultério com a sua mulher, enfim. Então ele, quando cai em si, ele fala isso para Deus, é a sua oração. E isso tem muito a ver com todos nós, com cada um de nós. E ele então diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Misericórdia, uma palavra de origem grega que tem origem em miseris e cardia, coração de alguém sobre a miséria de outro. Então, quando ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, ele está dizendo, Deus, ponha o teu coração sobre a minha miséria. Davi entende o seu estado miserável, ele entende que ele precisa da misericórdia de Deus, ele entende que ele precisa que Deus coloque sobre ele o seu coração, a sua bondade, que Deus lhe perdoe. Então ele diz, tem misericórdia de mim. Quando ele diz, tem misericórdia de mim, ele assume o seu pecado. Ele tem consciência plena do seu pecado, e tendo consciência plena do seu pecado, ele então clama ao Senhor por misericórdia. Então nós vemos passo a passo
como que uma pessoa pode ser perdoada, transformada, convertida para viver o propósito de Deus. Tem que ter consciência do pecado. Então ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele pede para Deus, ele sabe que só Deus poderia fazer isso. Mas é interessante que ele pede, tem misericórdia de mim segundo a tua benignidade. Ele não diz para Deus, tem misericórdia de mim porque na verdade eu sou um garoto bonzinho, porque na verdade o Senhor sabe que eu não queria fazer isso, que se eu tivesse entendimento eu não faria, se eu soubesse disso eu não faria. Não, ele não diz isso, ele assume o seu erro e ele diz, tem misericórdia de mim segundo a tua benignidade. O que ele está dizendo? Se algum ato de benignidade de Deus acontecer na minha vida, é por conta da sua própria bondade, não por conta de meu ato de justiça. Então ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Benignidade, a capacidade que Deus tem de não provocar dores em ninguém, de não desejar o mal a ninguém. Benignidade, a capacidade que Deus tem de articular coisas boas ao nosso respeito. Benignidade é um dos atributos de Deus que são comunicáveis a quem tem o Espírito Santo. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, como fruto do Espírito. E essa benignidade divina deve estar presente na vida de todo aquele que serve ao Senhor. Então, tem misericórdia de mim, ó Deus, põe o teu coração sobre a minha miséria, segundo o teu poder de não desejar mal, nem conspirar mal sobre a vida de ninguém. E ele diz, apaga as minhas transgressões, segundo as tuas misericórdias, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Como assim? Como se esse grampeador fosse um apagador. E ele fosse lá no quadro onde está anotado as transgressões de Davi e apagasse todas. É isso que a Bíblia diz. Deus usa a boca do profeta Miqueias para dizer que vai desfazer as iniquidades daquele que se arrepende como a névoa. Vai sepultar os seus pecados no mais profundo do mar, para que nunca venha à tona de novo esse pecado, a não ser que a pessoa transgrida novamente. Mas a Bíblia diz que ele está pedindo, apaga as minhas transgressões, porque as transgressões era como se fosse uma dor, uma ferida aguda na vida do Davi, porque quando ele cai em si, ele entende, ele compreende como ele pecou contra Deus, como aquela parábola do filho pródigo que ele cai em si, vê o seu pecado e ele volta para o seu pai e diz, olha, pequei contra os céus perante ti. Aquele menino tinha entendimento que o seu pecado era primeiro contra Deus. Pequei contra os céus perante ti. Eu estava diante de ti quando pequei, mas eu entendo que eu pequei primeiro contra Deus. Esse é o entendimento que todos têm que ter. Que todo pecado primeiro é contra Deus. Não é primeiro contra ninguém, é primeiro contra Deus. Eu estou falando em ordem espiritual. Então Davi, tendo entendimento disso, ele diz, apaga as minhas transgressões, apaga todas aí. E ele diz, apaga segundo a multidão das tuas misericórdias. De novo, Davi recorre à misericórdia do Senhor. A Bíblia diz, no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E elas não têm fim e se renovam a cada manhã. Sabe por que estou falando a você agora? Por conta da misericórdia de Deus. A causa é a misericórdia de Deus. Estar com você agora, estarmos pensando sobre esse assunto, é a misericórdia de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque pensar nisso nos leva também a compreender que nós não podemos nos omitir nos nossos atos de transgressão e de iniquidade. Nós precisamos nos colocar diante de Deus para que tudo isso seja apagado, seja lançado no mar do esquecimento, para que nunca mais esteja ativo na nossa vida. Que esta graça do Senhor, que esse poder de Deus esteja aí na sua vida, como na minha, exercendo todo o poder que nós precisamos. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.